Vamos ler, irmãos, a palavra de Deus no livro dos Salmos, no capítulo 121. Salmo 121. Aleluia, Deus. Bendito seja o Senhor. Glória, glória a Deus. Deus é guarda fiel do seu povo. Elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém. Até aqui, irmãos. Amém. Deus é guarda fiel do seu povo. Bonito, irmãos. Puxa vida. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Bonito também. Bonito de ler, bonito de imaginar. Entretanto, com toda sinceridade, não é tão fácil de crer, irmãos. Não é tão fácil de acreditar. Pois, para quem está no meio de uma tormenta, um terremoto que dura 5, 7 segundos, 10 segundos, para quem está vivendo ele no 20º andar de um prédio, é uma eternidade, irmãos. Para uma mãezinha que está dando à luz, alguém vem e fala, o nenê nasceu. E a pessoa fala, já nasceu, que bom. Pergunta para a mãe se foi já mesmo. Foi uma eternidade, uma angústia interminável. É uma questão de percepção daquela realidade. Quem está no sofrimento costuma ter uma realidade aumentada desse sofrimento. Ou quem está fora, uma realidade diminuída. Eu fico com a segunda opção, que só sabe a dor quem está passando por ela. A pessoa que está passando sabe exatamente o que está sentindo. Para nós, pode parecer, não é para tanto. É para tanto. É para tanto e mais um tanto. E o Senhor veio hoje, através dessa palavra, lembrar a sua igreja de que nós não estamos sozinhos, de que nós não estamos esquecidos no mundo, lançados no mundo, sem nenhuma perspectiva de ajuda, de socorro, de encontro com dias melhores. Não. O Senhor tem permitido alguns processos na tua vida. O Senhor tem permitido que levantarem-se gigantes contra você. E alguns deles têm te vencido. Alguns deles têm tomado as tuas forças, têm saqueado os teus sonhos, roubaram até o sorriso do teu rosto, as palavras de alegria e de gratidão dos teus lábios, e fizeram de você um poço de amargura, de lamentos, de tristeza e de choro. O brilho dos teus olhos foi escurecido pela tristeza que anoitece e amanhece junto de você. O teu conselheiro tem sido o teu travesseiro, que é para quem você se lamenta, que é para quem você chora, que é o único que parece te ouvir. Mas essa noite, o Senhor está enviando a sua palavra.
essa noite, o Senhor está enviando o seu bálsamo para dizer para mim, para dizer a você, não é assim não. O Senhor veio apresentar-se para nós através dessa palavra. O Senhor vem apresentar-se para nós através do seu Espírito, através dessa oração que Deus deu, que eu sei, tenho plena convicção de que não orei sozinho, de que nós oramos juntos, numa grande multidão. A tua vida tem sido contabilizar perdas financeiras, perdas sentimentais, perda de amizade, perda de saúde, perda de apetite, perda de sono, e tanta perda que vai se acumulando, que vai se somatizando numa na outra. Esses dias você pode até, alguém aí, irmão, pode ter dito, pode mudar meu nome para derrota, para perdedor. Não, o Senhor te diz, tu és mais do que vencedor, porque em você habitam o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tudo tem limite. O sol com toda a sua glória, no cair da tarde, ele tem que se pôr, querendo ele ou não, ele é forte, ele é rei. Quem pode com a força do sol, irmão? Só o nosso Deus, ele pode. Senhor, eu não posso com essa causa, eu não posso com essa necessidade, Senhor, eu não posso com essa doença, você não, mas o teu Deus sim, dá glória a Deus. As nossas orações, eu não sei a irmandade, mas quero crer que compartilhamos do mesmo sentimento, somos pessoas iguais. Nossas orações têm sido de lamento, os irmãos têm percebido? Orações entristecidas, orações talvez um tanto quanto desanimadas, a começar da minha própria. Não é, irmãos, pouco caso de Deus. Não é pouco caso da obra de Deus, não é pouco caso do servo que está atendendo, aqui eu não gosto muito desse irmão que está atendendo o culto, não, é pouca força mesmo, está difícil, as coisas estão se apertando na vida do povo de Deus, e aqueles que fizeram para si um celeiro, lá no passado, um celeiro onde guardaram a palavra, um celeiro onde buscaram os dons de Deus e foram armazenando, como o próprio Salomão escreveu nos Provérbios, vai ter com a formiga ou o preguiçoso, que trabalha no verão para ter o seu mantimento no inverno. E nós passamos a nossa vida distraídos, também não é pouco caso nem pouco amor a Deus, é homem fazendo coisa de homem, irmão. É trabalho, é família, são amores, são paixões dessa vida, são coisas que aparecem, para uns uma paixão, um amor é um homem, uma mulher, para outros é um carro, é uma moto, é um sítio. Eu conheço gente que ama pescar, conheço gente que gosta de caçar, mesmo sendo proibido, e assim por diante. Está em nós, cada um tem sua maneira de ser, e Deus conhece a todos nós. Mas a vida foi passando, e nós esquecemos de um amor. Nós somos passíveis de ter vários amores, mas nós não podemos esquecer do nosso primeiro amor. Ah, irmão Rodrigo, a namoradinha da escola. Não, nem fala isso, que a esposa vai bater em você. Não. O primeiro amor é Jesus na nossa vida. Irmão, irmã, por provado que você esteja, por terra que você esteja, vocês têm coragem de pôr aí no comentário, Jesus Cristo é o meu primeiro amor, porque o Senhor te diz, você é também o amor da minha vida, eu também amo a tua alma. Deus não ama só a alma, Deus ama o teu ser, Deus ama também a você, tanto ama que te protege, te provê de tudo o que você precisa. Porém, irmãos, chega uma hora que ninguém aguenta, a palavra diz que a prova demorada enfraquece o crente, que chega uma hora que a pessoa grita, que a pessoa geme, que a pessoa brama. O salmista escreveu, como o cervo brama pela corrente das águas, a minha alma suspira por ti, ó Deus. Tendo sede, tendo aflição, irmãos, precisando de Deus desesperadamente. Olha o que diz aqui, Salmo 42,
Como o cervo brama pela corrente das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porque quanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? Talvez a tua mente tenha te perguntado, a depressão tenha te perguntado, a tua tristeza também tenha te perguntado, onde está o teu Deus? E o Senhor vem te responder essa noite pela palavra, eis-me aqui, meu servo, eis-me aqui, minha serva, eu venho para iluminar a tua vida, glória ao nome do Senhor, com a força da santa palavra. Te diz Deus, eu venho iluminar o teu coração com alegria, eu venho tirar de sobre você esse peso de morte que é essa tua prova, esse teu fardo que você tem carregado e a tua força já não aguenta mais. Irmão, alguém pode pegar um saco de cimento e carregar alguns metros, mas não pode carregar alguns quilômetros, algumas léguas, porque é muito peso. E o Senhor te diz, a tua força já foi além daquilo que você podia suportar, mas por amor à obra de Deus, por amor à tua família, por amor à salvação, você tem resistido e tem sofrido calado. Ninguém sabe o que você tem passado, mas o Senhor te diz, eu tenho te assistido de dia e de noite, eu tenho colocado o meu anjo na cabeceira da tua cama, quando você deita, ora, não consegue se ajoelhar, cada uma das suas lágrimas foi recolhida num cálice de misericórdia, e a resposta vem pela santa palavra, alegra-te, é a tua hora de cantar, diz o Senhor. Alegra-te no Senhor, exulta de alegria no Senhor, e permita a Deus que as tuas mazelas, que os teus medos, que as tuas preocupações, elas não te perturbem mais a partir de agora, em nome do Senhor dos mal nenhum, irmão, venha tirar de você a graça de Deus, que mal nenhum venha tirar de você a tua alegria, que ninguém venha tirar a tua paz. Vem, irmão, de um lado a luta, vem do outro a luta, e mexe na família, e mexe mas não vai, irmão, porque por ordem da palavra, o Senhor está hoje dizendo a todos nós, receba um cântico de vitória no nome do Senhor Jesus. Receba, irmão, uma boa notícia na tua vida, avisa na tua casa, porque você olhou para o céu e perguntou, de onde vem o meu socorro? E Deus responde pela palavra, o teu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. O teu socorro vem de Deus, o teu socorro vem da palavra de Deus. Está indo, Bruno? Teu socorro vem das respostas das tuas orações. E eu sei, irmão, que não é fácil se manter firme. E por isso também Deus vem falar com todos nós. Eu entendo bem o momento que você fraquejou. Eu entendo bem o momento que você deixou de acreditar. O momento que você quis jogar tudo para o alto. Aquele momento que você até parou. Eu estava te assistindo, diz o Senhor, e quer saber de uma notícia, de uma coisa? Não me importa, porque parar de ir na igreja não é parar de servir a Deus, porque deixar uma barba crescer, usar outro tipo de roupa, usar uma joia, não é deixar de servir a Deus. Você quis matar diante da sociedade o estereótipo de crente que você tinha para eles, porque a tua revolta fez com que, em forma de protesto, você mudasse a tua vestimenta, mudasse o teu palavreado, mudasse a tua companhia, mudasse os teus hábitos. Alguns deram-se à bebida, outros à droga, ao cigarro, mas dentro de você ninguém matou a salvação, porque você em todo momento, estando onde estivesse, você se lembrava que a tua alma pertencia a Deus, e o Senhor te diz, é por isso, por ela, que eu estou mandando a minha palavra, diz o Senhor, é por ela que eu estou mandando a minha palavra. Glória a Deus, é por causa da oração
é por causa do amor de Deus pela tua alma. Vai tendo paciência, Irmandade, vai acabar essa guerra. Nós estamos fazendo uma manutenção no som e está de forma provisória, mas não tem problema, não prega nem, chama a irmã Eliana para fazer libras. O que importa, irmão, é que quando vem uma palavra dessa de vitória, tudo fica em convulsão. O mundo exterior, as forças sobrenaturais. Houve uma época que nós fazíamos rádio juntos, o Bruno e eu falei para ele: Brunão, nós levantamos umas coisas para a gente servir a Deus, e ele falou: será que é verdade isso? Será, Rodrigo? Então nós vamos ver. E depois lá na frente ele foi vendo que era isso e muito mais. Quando a gente se dispõe a servir a Deus, irmão, o inferno fica furioso. Vocês já ouviram alguém pregar a palavra para o diabo, Bruno? Vai ver agora. Satanás, você que está perseguindo esse crente aí, ó, você que está perseguindo essa serva de Deus aí, você que está perseguindo esse pastor, esse ancião, esse homem, essa mulher de Deus que leva a palavra, essa missionária, esse evangelista, você que está perseguindo aquele que ama o evangelho, você está ouvindo bem a palavra, demônio? Jesus Cristo te repreende agora pela palavra. Sai dessa vida agora, em nome do Senhor Jesus. E não se atreva perseguir um, nem outro. Não se atreva a perseguir a minha vida, a minha casa, o irmão Enio, o irmão Bruno, os meninos. Jesus Cristo te repreende. Vai embora, diz o Senhor. Vai embora. Deixa o povo de Deus em paz. Espírito de confusão, vai embora dessa casa agora. Espírito da droga, sai dessa vida agora. Espírito de prostituição, sai dessa vida, em nome do Senhor dos Exércitos. Creia, irmão, creia, minha irmã, que você não está sozinho, que o teu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. E esse que fez o céu e a terra, o sol, a lua, o mar, as estrelas, tudo que os seus olhos contemplam, Ele fala contigo essa noite em alto e bom som. Ouça bem, meu amigo, eu vou te levantar do pó. Eu vou te levantar desta tua queda tão grande, que te quebraram as duas pernas, que quebraram a tua coluna espiritualmente falando, tiraram a tua língua, glória ao nome do Senhor, mas hoje Deus te reestabelece, hoje Deus te dá tudo novo, hoje Deus te dá uma língua nova para dar glória a Deus, hoje Deus te dá bons olhos para enxergar a graça de Deus, pernas e pés para caminhar na preparação do Evangelho. Vai dando glória a Deus, porque o Senhor está fazendo um reboliço na tua vida. O Senhor está fazendo, irmão, um reboliço na tua casa, e aquilo que o teu braço não alcança, a palavra é a extensão do teu braço, por longe que esteja, por difícil que esteja, você vai alcançar, diz o Senhor. E toda a tua casa, toda a congregação terá que confessar: irmão, foi Deus que te levantou mesmo, hein? Glória a Deus. E você dirá: foi o Senhor que me levantou. Então, irmão, aceita esse conselho, ama essa palavra, faz ela chegar até os confins da terra, para que todos que a ouvirem possam sentir o que você está sentindo agora. Senhor, eu tinha esquecido como era bom ser feliz, eu tinha esquecido como era a alegria. Glória ao nome do Senhor. Irmão, já percebeu, irmão, que quando você acorda de manhã cedo, se alguém abrir a janela de súbito, os teus olhos se incomodam por causa da claridade, leva um tempo para que ele se habitue com aquela claridade. Assim está você, aprisionado numa solitária, numa cela escura, e já esqueceu-se do canto dos pássaros, já esqueceu da luz do sol, do perfume das flores, já esqueceu do barulho da chuva, já esqueceu da brisa suave que sopra no meio do dia, e o Senhor te diz: eu vou te fazer com que essas coisas pequenas, que para muitos passam desapercebidas, elas sejam avultadas, avolumadas na tua vida, e o Senhor vai encher a tua vida de prazer, de graça, de significado, de propósito. Glória ao nome do Senhor.
Senhor, para que quando o dia amanhecer, você diga: glória a Deus, mais um dia eu estou com vida, glória a Deus, mais um dia eu vou para o meu trabalho. Receba ânimo, receba força, porque a palavra de Deus te diz: é noite de vitória. É noite de exaltação, é noite de resposta de oração, é noite da igreja de Deus se alegrar no Senhor. Canta, irmão, e confessa para o mundo inteiro: Jesus Cristo é o amor da minha vida, e que caia sobre ti agora uma virtude nova do Espírito, um fogo santo sobre a tua cabeça, porque você vai cantar muito ainda na presença de Deus. Deus seja louvado. Amém. Vamos agradecer a Deus em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Deus. Aleluia. Bondoso Deus, eterno Pai, voltamos na Tua presença, ajoelhados aos Teus pés, para agradecer-te por este culto que nos tem dado, Senhor. Vimos nele a Tua presença, a virtude do Teu Espírito Santo, e cremos por fé que o Senhor está trabalhando na nossa vida e que Tu és o socorro bem presente na hora da angústia. Tu és o amor da nossa vida e nós não negaremos o Teu nome por nada, Senhor. Faze, ó Deus, com que creiamos mais e mais na Tua palavra e que a Tua igreja possa em todo o tempo estar firmada no Senhor. Dá-nos mais um hino e despeça-nos na santa paz de Deus. Em nome de Jesus, que vive para sempre.